Olá pessoal, Jucinones aqui e eu tô passando para responder um questionamento de inúmeras pessoas, tá? Que me chamaram nas últimas semanas falando que estão com muito medo, um medo assim excessivo, com uma ansiedade louca, fora do normal e que não sabem o que fazer referente ao coronavírus. Eu penso que talvez essa resposta que eu vou dar, essa explicação sirva para você ou para alguém que você conheça. Por isso eu resolvi investir esse tempo para falar sobre esse assunto. Mesmo que, na minha opinião, a gente não deve ficar falando sobre assuntos que nós não queremos pensar. A gente não deve ficar dando foco nisso, porque acontece todo um processo a partir desse pensamento que eu vou te explicar aqui, tá? Mas vamos lá. Se você colocar em prática essa dica, eu tenho certeza que vai te ajudar. E, como eu falei, talvez não é para você, mas para alguém que você conheça. Então, o padrão de criação da nossa realidade, eu vivo falando isso aqui, né? Nas minhas redes sociais, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, vem a partir dos nossos pensamentos. Veja bem, é importante ressaltar que você precisa tomar todos os cuidados básicos que o Ministério da Saúde vem apresentando para que a gente possa controlar a velocidade desse vírus, que aqui no Brasil está mais tranquilo do que na Europa. Eu tenho alguns clientes que fizeram treinamento comigo em Portugal, por exemplo, e essas dúvidas vêm bastante de lá, justamente porque lá o negócio está mais sério, tá? Mas já vamos usar aqui para ajudar a diminuir essa proliferação aqui no Brasil. Então, veja bem, esses cuidados básicos não é só com coronavírus, né, gente? É com tudo. Então, não vamos ser negligentes, vamos cuidar. E você precisa também, e mais enfaticamente, cuidar para que você não fique com essa ideia o tempo inteiro na sua cabeça, tá? Com esse assunto. Tem gente que não para de falar nisso, tá sempre procurando mais notícias, fuçando nas redes sociais, fuçando nos programas de televisão, para ter mais notícias sobre esse assunto e, claro, fica pensando nisso o dia inteiro. Gente, isso então, que você fica aí procurando essas notícias, faz você pensar negativo o dia todo, que ninguém vai ficar pensando positivamente em relação ao coronavírus. Pensa negativo o dia todo e olha o que acontece com o teu corpo nesse processo de você ficar pensando constantemente de forma negativa, tá? O seu cérebro, nesse momento que você fica informando essa negatividade, ele libera excesso de hormônios estressores. E esses hormônios estressores, eles fazem um campo de contenção que cria uma tensão muscular. Você fica mais tenso e isso acaba diminuindo a tua capacidade pulmonar. Com menos oxigênio, automaticamente você aumenta os seus batimentos cardíacos, que fazem a sua pressão arterial aumentar. O teu coração, ele precisa de mais energia para poder funcionar. Então, o que ele faz? Ele vai buscar essa energia nas vísceras. Ele esfria as vísceras, né, para poder aumentar o calor do coração, para poder dar conta desse colapso que o teu corpo está enfrentando nesse momento. Tá vendo? Começou lá onde? Num pensamento negativo. E tem mais ainda, não acabou. Acompanha aqui comigo. O corpo, ele precisa de ainda mais lenha para aumentar, porque daí você vai pensando negativo, vai ficando mal, vai pensando mais negativo, então ele precisa de mais lenha para aumentar o calor e ele vai buscar energia no epitélio, na membrana que recobre as células que são a base do nosso sistema imunológico. E o que ele faz? Ele desmonta o nosso sistema imunológico, né? Nós baixamos a nossa imunidade, e você sabe que pessoas com imunidade baixa pegam vírus mais facilmente, você fica mais frágil e, claro, automaticamente mais exposto aos vírus que estão no ar. E esse é o vírus que está no ar agora, né? Que está aí em alta, né? Percebe? As pessoas que têm sistema imunológico mais baixo, ressaltando, têm maior propensão a qualquer vírus. E as pessoas, elas podem ter um sistema imunológico baixo, mais frágil, né? Por alguma doença que elas estão enfrentando, sim, faz parte. Mas a maioria de nós é devido ao estresse, ao excesso de preocupação, e aí se a gente fica fuçando, buscando um monte de coisa, a gente fica muito preocupado em relação a isso também, ao excesso de pensar negativo diariamente. A maioria diminui a potencialidade, né, ou deixa o sistema imune muito frágil por causa disso, tá? Deu para entender agora porque eu, uma neurocoach, treinadora comportamental, veio aqui falar de saúde física? Justamente para te ajudar a entender que você pode se proteger ainda mais
você tiver os cuidados básicos que o Ministério da Saúde adverte, te coloca, e que nós não podemos ser alienados, mas nós precisamos tomar esses cuidados aqui também em relação ao que a gente fica pensando constantemente, tá? Cuidar para não ficar entrando na onda do pânico, das falsas notícias, cuidar para que você não se exceda na preocupação, tá certo? Cuide, mas não pire. Essa é a dica que eu te dou. Você pode ajudar a diminuir essa epidemia. E, claro, compartilhe esse vídeo se fizer sentido para você, porque as pessoas precisam se acalmar. Esse é o intuito de levar adiante esse vídeo, tá certo? Então, espero ter ajudado, tá? Um grande abraço.